Nossa aula está sendo gravada. É reposição da aula de terça-feira, de redação. E a gente vai falar hoje de gênero argumentativo 4, redação no Enem e nos vestibulares. Vou tentar compartilhar a tela aqui. Nada mais é do que a dissertação, né? E aí, vou passar uns slidezinhos mostrando dicas. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei... Qual tema que eu coloquei mesmo? Dicas de Enem, foi isso? Foi dicas de Enem? Foi. Ah, revisão para o Enem, achei aqui. Revisão para o Enem, porque aí tá... Eu vou tentar compartilhar aqui. Vamos ver. Foi. Quando aparecer, você me avisa? Apareceu, Bi? Foi. Foi. Então, a gente vai falar um pouquinho de redação para o Enem, tá? Algumas orientações, algumas dicas. Antes disso, vamos falar de 2 atividades avaliadas que eu enviei pelo Clip Escola. Uma atividade foi a leitura do livro, né, dos contos africanos nos países de língua portuguesa. Quem não tiver, vai ver se pega emprestado com um colega, vai ver na internet, vai ver resumo, vai ver resenha crítica, vai ver alguma forma para fazer atividade. Nesse período de pandemia, a gente está liberando nesse aspecto. E aí vai fazer uma ilustração que transmita a mensagem daquele livro, tá? Daquela obra. E um slogan, uma frase taxativa, chamativa, que vai resumir a mensagem do livro. E, no caso, são vários contos, vocês vão escolher um conto, né, para estar abordando. E a gente pode dividir aí, cada um com um conto. No café literário, eu acho que eu marquei dia 8, dia 10, uma coisa assim, não tenho certeza, vou olhar na agenda direitinho e tá mandando no grupo. Foi dia 8, se eu não me Dia engano. 8? Dia 8, no Clip Escola, na sala virtual, eu fiz de acordo com o cronograma nosso, terça e quinta, nossas aulas. E aí, vocês vão fazer a atividade, me enviar por e-mail, e nós vamos, porque pode ter algum problema de internet no dia, e no dia apresentar. Apresentar o quê? Uma charge, um cartoon, uma poesia, uma paródia, uma música, um vídeo a respeito, não precisa ser vocês, pode preparar um vídeo, história em quadrinhos, tirinha, frases chamativas, um restaurante cultural, onde o cardápio, de acordo com o tema, comida de acordo com o tema, tudo criatividade de vocês. O varal de poesias, que é um varal mesmo, com ilustração, com frases, com palavras, tá? Fica a critério de vocês, então, essa apresentação. E aí vai ser o quê? Qual é o tema? Juventude, participação, políticas públicas e voto consciente. Nós vamos interligar, é um tema único. A juventude na questão de voto, esse período eleitoral agora, qual é a postura, o que vem a ser política pública, se realmente a gente tem isso, o que está acontecendo, tá? Um único tema, ok? E agora a gente vai ver redação para o Enem. Dicas. Esquema de redação Enem. Tema, tese, argumentos, proposta de intervenção. Nós precisamos ver o tema. Os temas da redação do Enem são de ordem social, científica, cultural ou política. Na prova, há textos motivadores que vão direcionar e orientar o aluno sobre o tema. Então, não precisa ficar nervoso, porque nós temos, é o que nós estamos acostumados a fazer. Tem sempre um texto motivador, que eu não posso copiar nada do texto motivador, mas que ele me dá uma luz a respeito do tema solicitado. O que eu vou abordar? A tese
é a ideia que você vai defender no seu texto. Qual é a ideia que eu vou defender, baseado naquele tema? Ela vai estar relacionada ao tema e tem que estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Essa tese você deve colocar no primeiro parágrafo. Os argumentos. Os argumentos, eles estarão presentes nos demais parágrafos, no segundo e terceiro parágrafo. Então, pelo esquema da redação, a gente percebe aqui, 4 parágrafos, né? A introdução, o desenvolvimento, que é o segundo e terceiro parágrafo, a conclusão, que é o quarto parágrafo. Então, os argumentos é a justificativa, é o porquê daquele tema, porquê daquela tese, né? Você vai justificar o tema, mas vai justificar como? Convencendo o leitor. Esse leitor vai ter que concordar com a tese que a gente está defendendo. Olha lá embaixo lá, cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Se a gente seguir esse passo a passo, se seguir aquele vídeo que eu dei de dissertação lá no início, não lembro se foi primeiro ou segundo trimestre, a gente faz uma dissertação tranquila. Então, no meu argumento, no meu terceiro e quarto parágrafo, eu tenho que responder esse porquê. Porquê desse tema? Né? E eu vou argumentando, eu vou mostrando dados ali que comprovem esse motivo, tá? No terceiro e quarto parágrafo. Proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção vai estar na conclusão. E que proposta de intervenção é essa? É uma solução para aquele problema. E nós temos que respeitar os direitos humanos, temos que respeitar a legislação. Então, basicamente, é isso que eu tenho que abordar na minha redação. Sempre verbos na terceira pessoa. Quais são as competências que são avaliadas na redação do Enem? A competência 1 é o domínio padrão da língua escrita. Então, eu tenho que escrever perfeitamente, porque eu estou sendo avaliada sobre isso. Eu tenho que evitar marcas da oralidade. O que é marcas da oralidade? Palavras que a gente usa de forma coloquial, batendo papo, verbalmente. Então, palavras do tipo curtir, arrasar, o verbo ter no lugar do verbo haver, tem pessoas, quer dizer, o correto é há pessoas, daí, né, entre outros. Então, evitar o emprego de palavras repetidas, né, repetir toda hora a mesma palavra, usar marcadores da língua padrão após esse instante, depois disso, além disso. Então, a gente tem que usar o quê? Locução conclusiva, que eu vou amarrar o meu texto. Vocês têm uma folhinha rica, um material rico para a nossa dissertação, que é ali dicas como eu inicio minha introdução, como eu inicio meu desenvolvimento, como eu inicio a minha conclusão. Esse slide eu vou disponibilizar para vocês no grupo e se copia no caderno, porque ele traz o passo a passo. O que mais que eu não posso fazer? Não escrever frase com informações incompletas. Minha frase tem que ser completa. Precisão vocabular. Obedecer às regras gramaticais. Observar sempre. Concordância nominal e verbal. Regência nominal e verbal. Crase, que é o acento grave. A minha pontuação. Não escrever frases longas para eu não me perder na pontuação e nem no sentido da frase. Flexionar os nomes e os verbos. Ok. Você precisa perguntar uma coisa? Colocação de pronomes átonos. Grafia das palavras. Eu pedi ajuda do seu pai. Acentuação gráfica. Emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Divisão da sílaba na mudança de linha. Olha, translineação. Eu já expliquei isso. Eu tenho a palavra escola. Deu para eu escrever escó, tracinho. Na outra linha, eu começo com tracinho lá. Tá? Então, tem que lembrar disso. Separar a sílaba corretamente. Se tem 2 R's, eu tenho que separar os R's. Se tem 2 S, eu tenho que separar os S. Eu tenho que usar palavras. Atenção. Mas, mais.
mas no sentido de porém, mais, intensidade, mal com L, mal com U, senão junto, senão separado, a do verbo haver, a preposição, onde, aonde, haver e o verbo haver. Então, eu tenho que buscar o significado dessas palavras, tarefinha para casa, montar um vocabuláriozinho no caderno com essas palavras, para eu saber onde eu tenho que usar cada uma delas. Aí eu tenho aqui o modelo de tabela de avaliação, que é a competência 1. 200 pontos, 160 pontos, 120 pontos, 80 pontos, 40 pontos e 0 ponto. 200 pontos, excelente domínio da forma escrita. Desvios gramaticais ou convenções serão aceitos somente como excepcionalidade, quando não vai caracterizar reincidência. Não é de novo, não errou a mesma coisa, né? Então, ele dá 200 pontos. 160 pontos quando você tira. Quando você tem um bom domínio da escrita, norma culta, e das escolhas dos registros, com pouco desvios gramaticais, com pouco errinho. 120 pontos. Quando eu tenho um domínio mediano, né? Tem alguns desvios. 80 pontos. Quando eu tenho um domínio insuficiente da escrita, com desvios gramaticais, muitos desvios gramaticais. 40 pontos. Quando eu tenho um domínio precário, com desvios frequentes. 0 ponto quando eu não tenho conhecimento nenhum, tá? A competência 2. São 5 competências, nós vamos ver 5. A competência 2. Compreender a proposta de redação e obedecer ao gênero dissertativo argumentativo. Eu tenho que obedecer a gênero dissertativo argumentativo. Aí é aquela aula que vocês têm o vídeo, a videoaula gravada por mim, que são várias dicas da dissertação. Aí diz, entender os textos motivadores e não copiá-los. Então, eu não posso copiar trechos dos textos. Evitar recorrer a reflexões previsíveis, preso a ideias desenvolvidas nos textos motivadores. Então, é não ficar preso ao texto motivador. Cada parágrafo deve desenvolver um tópico frasal. O porquê do seu ponto de vista. Então, em cada parágrafo, é o que a gente falou no início. Tem que explicar o porquê daquela tese. Então, por que você pensa dessa forma ali em relação ao tema abordado? Desenvolver o tema de forma consciente, consistente, onde o leitor vai acompanhar seu raciocínio de forma fácil e tranquila. Aí nós vamos ter a progressão textual. Temos que manter dentro dos limites do tema. Eu não posso ampliar o meu tema, não posso afastar o meu tema, eu não posso ter fuga parcial ou total do tema, tá? Estratégias argumentativas. Então, o que eu posso colocar no meu segundo e terceiro parágrafo, para eu amarrar e convencer o leitor? Entendeu? Recursos utilizados para desenvolver os argumentos de forma a convencer o leitor. Eu posso colocar exemplos, tudo que eu já falei para vocês, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto. Posso colocar alusão histórica, fato histórico, posso fazer comparação de fato, situação, época, lugar, isso tudo no meu segundo e terceiro parágrafo. Dando para acompanhar bem, tranquilo? É sim. Aí nós temos o quadro da avaliação da competência 2. 200 pontos, se você vai desenvolver o tema através de uma argumentação consistente, que persuadiu quem leu, né, que foi produtivo, que você dominou, mostrou todos aqueles itens ali, exemplos, pensamentos. 160, quando você apresenta um bom domínio. 120, quando é mediano esse domínio. 80 pontos, quando você está copiando trechos do texto motivador. E então é insuficiente para você persuadir o leitor. 40 pontos, quando você tem um domínio precário do texto. E 0, quando você fugiu do tema ou não atendeu a estrutura dissertativa. E a competência 3?
nós temos que fazer o quê? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos, defendendo um ponto de vista e a coerência do texto. Essa competência aí vai falar da possibilidade do texto ser entendido pelo leitor, da coerência, correspondendo ao conhecimento de mundo. Então, aqui a gente vai estar ligado, vai estar vendo se o texto está coerente e se realmente ele persuadiu o leitor, se você demonstrou o conhecimento aí, tá? Se você tem uma relação lógica entre as partes do texto, a precisão vocabular, o vocabulário, a progressão temática, né? O tema vai ampliando, e se você está adequando o conteúdo da sua linguagem à realidade. E o que vem a ser coerência? Coerência é o quê? É a relação estabelecida entre o texto e os conhecimentos dos interlocutores, que vai garantir o sentido de acordo com a expectativa de quem está lendo. Então, o leitor está com uma expectativa e vai ser coerente quando atender a expectativa dele. Processando o texto, levando o quê? O leitor a refletir a respeito das ideias que você lançou no texto. Então, se você levar o leitor a refletir sobre as ideias que você lançou no texto, seu texto vai estar coerente. Então, você tem que ser gradativo na apresentação. A sua apresentação clara da tese, né? Quer dizer, eu te dou o tema e aí a sua tese é o seu assunto ali que você vai desenvolver ali. Qual é a ideia, né, que você vai desenvolver? Qual é a ideia que você vai desenvolver ali? Porquê daquela tese? O porquê são os argumentos que vão sustentar essa tese. Encadeamento lógico de ideias, de modo que cada parágrafo vai ter uma informação nova. Então, cada parágrafo tem que ter uma informação nova e coerente com o que foi apresentado, sem repetições ou saltos temáticos. Congruência entre as informações do texto e do mundo real. E precisão vocabular. Então, nós temos que estar com vocabulário preciso. Competência 4. A competência 4 fala da coesão. Então, a coesão, o que é coesão? O texto coeso, né? É o texto amarrado. Eu tenho que substituir palavras, eu vou amarrar com conjunções, com preposições, vou substituir por pronomes. Conhecimento do mecanismo linguístico necessário à construção da argumentação. São períodos articulados. Cada ideia nova vai estabelecer uma relação com a anterior. Tem que amarrar as minhas ideias, né? Por isso que a gente usa muito as conjunções. Procure utilizar as seguintes estratégias de coesão para se referir a elementos que já apareceram no texto. Para eu não repetir a mesma palavra, eu posso substituir essa palavra por quem? Por termos ou expressões, substituição de termos ou expressões por pronomes pessoais, pronome possessivo, demonstrativo, advérbio que vai indicar localização, artigo, para não se tornar um texto repetitivo. Eu posso substituir termos ou expressões por sinônimos, por antônimos. Eu posso substituir substantivos por verbos, por períodos, por expressões que retome o que a gente já leu. Eu posso omitir alguma coisa que foi citada anteriormente. Então, a minha coesão é eu não ficar repetitiva. É eu substituir os termos já falados. E a competência 5? A competência 5 é a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. É a solução para aquele problema sem bater de frente com os direitos humanos, sem infringir a legislação. A solução para esse problema tem que contemplar cada ponto abordado na argumentação. A proposta deve ter um vínculo com a tese, então tem que voltar ao primeiro parágrafo, porque eu tenho que amarrar de forma coerente com os argumentos que eu utilizei. É necessário respeitar os direitos humanos, não romper com os valores da cidadania, da liberdade, da solidariedade, da diversidade cultural. Então, eu tenho que fazer o quê? Dar uma solução para aquele problema,
respeitando os direitos humanos. Eu não posso ser racista, eu não posso ir contra os valores da cidadania, contra os valores da sociedade. Da cidadania em si, né? Nem é da sociedade, que a sociedade até prega alguns valores que não é o correto. Então, na minha intervenção, eu tenho que responder o quê? O que é possível fazer? Quem faz? Como faz? E a proposta que pretendo fazer, se é viável. Então, a minha intervenção completa tem que responder a essas perguntas. O que é possível fazer para solucionar aquele problema? Quem que vai fazer? Como que vai ser feito? E se essa proposta é viável? Porque se for sonho e fantasia, eu não posso nem colocar como intervenção. Aqui ele traz uma proposta de intervenção, que eu vou deixar para vocês lerem depois. Aqui tem algumas recomendações. Ler com bastante atenção o tema e a tipologia textual, dissertativo argumentativo. Ler textos motivadores, marcando palavras ou fragmentos que indicam o posicionamento dos autores. Identificar em cada texto motivador a tese de cada texto e os argumentos apresentados por ele. Ler atentamente as instruções apresentadas após os textos motivadores. E quando que eu tiro nota 0, que não vai ser o caso do 3001, quando foge do tema totalmente, quando parte desconectada ao texto, você vai escrever alguma coisa que não tem nada a ver com o tema, com o assunto, quando não obedeço à estrutura dissertativa argumentativa, quando eu tenho um texto até 7 linhas, impropérios, desenhos, outras formas propositais que vão anular, né? No caso, quando eu estiver desrespeitando direitos humanos, folha de redação em branco, mesmo tendo sido escrita no rascunho. Então, não vale para nota, folha no rascunho. Aí traz o modelo da redação 1000, no Enem 2015, com o tema Persistência da Violência contra a Mulher na Sociedade, que eu vou deixar para vocês lerem depois, para ver. Aí, em 2016, Caminhos para Combater a Intolerância Religiosa no Brasil. Então, ficam esses dois modelinhos aí. Então, não é nada difícil, é algo que nós temos que ler com calma, tá, Bia? Prestar atenção em todos esses aspectos, pegar aquele vídeo que eu passei para vocês de dissertação, vê-lo novamente, fazendo análise com essa exposição aí. É bem tranquilo para fazer. Alguma pergunta? Não. Podemos encerrar aqui, então? Tá bom. Tá? Até a próxima. Vou estar disponibilizando no grupo. Tá. Até semana que vem. Tá bom. Fique com Deus. Qualquer Tchau. dúvida, pode me chamar. Você também. Tchau. Tchau.